muito obrigada pela sua companhia, seguindo viagem pela palavra de Deus. Essa viagem é eletrizante porque é na palavra do Senhor. E nós sabemos que nós temos muito a aprender com cada um desses personagens. Eles nos trazem clareza sobre como Deus age, o que agrada o coração do Senhor, sobre características, né, que Deus ele admira no homem e na mulher que caminha com ele. Então nós vamos aprendendo isso aqui, lendo a história do povo de Deus. Então eu te convido a orar comigo nessa manhã, agradecendo ao Senhor por esse momento, né? Pai, nós te adoramos porque estamos aqui. Obrigada porque a sua palavra é viva e continua operando em nós até os dias de hoje. Obrigada por todo o ensino, todo o treinamento, todo o consolo, todo o aperfeiçoamento que vem pela tua palavra. Nós te agradecemos, doce e generoso Espírito Santo de Deus. Tu és o autor dessa palavra. Foi você quem inspirou homens a escrever essa palavra. E nós pedimos hoje, ilumina a nossa mente, abre o nosso entendimento, continua falando conosco, para que sejamos aperfeiçoados por meio dessa palavra. Nós te louvamos por tudo, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, vamos seguir viagem. Agora a gente segue viagem com Isaac e Rebeca. Agora no palco, no cenário aqui de todo o desenrolar dessa história do povo de Deus, está Isaac aqui agora como protagonista, né, desse momento. É o patriarca que vem então substituir Abraão, o primeiro patriarca aí contado, registrado na história de Deus. Então nós já conhecemos toda a história de Abraão, a gente viajou muito com Abraão, hein, meu povo? Foi uma viagem longa com Abraão. E agora a gente segue viagem com o seu filho, filho da promessa, com Isaac. E a gente viu na última quarta-feira, então, que Isaac começa a ter suas próprias experiências com Deus. Ele vai viver a mesma coisa que o pai viveu, entre aspas, né? Uma situação semelhante, porque assim como Abraão viveu essa condição de Sara ser estéril, não poder ter filhos, gerar filhos, e ver Deus agindo sobremaneira, poderosamente na vida dele, de Sara. Isaac era a prova viva disso. Agora ele vai viver esse momento de dependência, de confiança, de ter que buscar no Senhor resposta ao seu clamor, porque Rebeca também não podia gerar, era estéril. A palavra deixa isso claro para a gente. E a gente viu aqui, né, que ele orou, ele começa a buscar ao Senhor pela sua esposa. Ele quer ver esse milagre. De novo, Senhor, faz de novo, Senhor. O Senhor fez uma vez, estou aqui, agora faz de novo no ventre da minha esposa. E a gente viu que, então, depois de 20 anos, né, em oração, em espera, Rebeca, então, ela engravida e ela vai dar à luz a 2 filhos, a gêmeos. E é interessante pensar que eu gosto de ressaltar uma coisa aqui na vida do patriarca Isaac, né? Não é falado muito sobre Isaac. A gente vai ver que o próximo que vai vir, que é Jacó, a gente vai ver a história longa e detalhada de Jacó, depois José, com muita influência no povo de Deus, o outro patriarca após Jacó. Mas Isaac é falado pouco. Fala-se mais nele antes dele nascer, né? Porque era o filho da promessa, do que agora nesse tempo. Então, a vida dele aqui foi bem resumida por Moisés. Mas uma coisa que me chama a atenção, e eu acredito que é importante a gente pontuar aqui, é que Isaac, ele não repetiu o mesmo erro do pai. Durante a espera de 20 anos, ele esperou quase a mesma coisa que Abraão esperou, né? Foi um tempo aí próximo também, mas ele não repetiu o erro do pai de tentar dar um jeitinho e tomar para si outra mulher, né? E ter filho com outra mulher. Isaac só teve Rebeca na vida dele, e ele então esperou no Senhor em confiança, em oração.
Olha que coisa maravilhosa. Isso diz a mim e a você, nós podemos aprender. Nós podemos aprender de todas as formas e também com o erro daqueles que vieram antes de nós. Nós podemos fazer um caminho diferente. Nós podemos pisar de forma mais confiante, firme, segura. Nós não precisamos repetir as mazelas dos que vieram antes de nós. Nós podemos honrar, respeitar, porque isso é devido a toda a história que nos antecede, a todos os que vieram antes de nós. Podemos reter aquilo que é bom, né? Isaac reteu a fé de Abraão. Ele experimentou isso e agora ele exercita a sua própria fé, mas ele aprendeu onde? Com o pai, com a mãe. Ele vem desse berço de adoração ao Senhor, de buscar somente o Senhor como único Deus. Então, isso ele reteve. Mas o erro, ele abre mão. Ele não faz como o pai. Ele viu na vida de Abraão e falou, deu ruim lá com meu pai. Olha só a confusão que foi. Então, ele agora espera. E a gente parou aqui quando Rebeca, então, vai consultar o Senhor. O que está acontecendo no meu ventre, Senhor? Esperei tanto para gerar esse filho. E agora esse incômodo todo. E a gente falou que certamente era algo, né, que incomodava demais ao ponto dela pensar, né? Quando a gente vai ver a tradução no hebraico, eu falei com vocês que é de difícil tradução, esse versículo 22, né? Quando ela vai falar o que é que está acontecendo, então a tradução ali não fica tão clara, mas é como se ela dissesse assim, que perdeu até o ânimo de gerar. Então era algo que estava incomodando muito. Nós falamos aqui que certamente esse termo busca aqui, né, por uma resposta para ouvir ao Senhor, foi consultar ao Senhor. Ela se separou, ela teve tempo de consagração, ela deixou tudo para ouvir a voz do Senhor. E aqui o Senhor, então, nós paramos aqui no versículo 23, vamos lá. Deus, então, revela a Rebeca o que estava acontecendo naquela barriga. Quem estava naquela barriga e por que no ventre dela toda aquela confusão estava acontecendo, trazendo todo aquele desconforto a ela. E aqui o Senhor, o próprio Deus, vai dizer: 2 nações estão no seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho, então, servirá o mais novo. É tão interessante porque as linhas de estudo, né, dentro desse texto, elas vão se divergir. Muitas pessoas, então, vão dizer que Deus, então, está dizendo aqui para ela algo que vai acontecer, imutável. Então, que Deus não deu liberdade para essas crianças escolherem o seu próprio caminho. Alguns vão falar sobre predestinação e outras linhas vão seguir a soberania de Deus. O Deus que conhece todas as coisas, que discerne tudo, que já me viu antes de eu nascer, que te viu, Enzita, antes de você nascer. O Deus que nos conhece, Lu, antes do primeiro choro, quando a gente sai ali da barriga da mãe e vai ver toda a nossa trajetória. Eu gosto de falar algo que eu aprendi lá atrás, né? Certa vez eu estava ouvindo uma canção e aquilo me despertou tanto. Quando na letra dessa canção diz assim, o Deus que me viu antes de nascer e já me viu no meu sepultamento e já me viu em toda a eternidade. Então, é tão soberano isso, né? Só Deus tem essa condição de conhecer todas as coisas antes de serem. Ele tem todo o controle, nunca saiu do controle dele. O que ele revela que a Rebeca é aquilo que realmente iria acontecer. E também nós entendemos a soberania de Deus, que nada foge do controle dele. Fazia parte dos planos do Senhor, sim, que essas nações viessem à existência. Mas em momento nenhum a gente vai ver um Deus que não te dá liberdade de escolha. Pelo contrário, ele sabe quem Jacó era, antes de Jacó nascer. A gente vai ver que muito da história de Jacó, a gente vai aprender muito com esse homem, hein? Mas o Senhor também dá sempre oportunidades a Jacó.
de se voltar a Ele, de rever a rota, rever o caminho, refazer o caminho, e o Senhor o atrai com bondade, com misericórdia. E o Senhor cumpre a palavra dele de ser com toda a família de Abraão. O Senhor nunca abandonou nenhum da linhagem do servo do Senhor. Pelo contrário, quando Moisés está escrevendo aqui ao povo, Moisés vai reforçar isso dizendo: o Deus que prometeu, ele cumpriu, o Deus que falou que guardaria esse povo, ele guardou, e até os dias de hoje ele continua sendo fiel. Então, aqui, quando Deus vai falar dessas duas nações, é porque estava ali dentro do ventre, né, de Rebeca, dois gêmeos que não eram idênticos. Pelo contrário, eram bem diferentes um do outro. Não eram idênticos aí como os da Lu, né, Lu? Os seus são idênticos, né, Lu? É difícil até discernir quem é quem. Não, Jacó e Esaú, eles eram muito diferentes. E a gente vai ver que é tão interessante, né? Como desde o ventre, desde o nosso nascimento, eu gosto muito de pensar sobre isso. A nossa índole, o temperamento, tudo é constituído, vai se formando, vai se consolidando à medida que a gente vai se desenvolvendo, crescendo, absorvendo coisas, né? No ambiente em que vivemos, mas a gente já nasce com características únicas, exclusivas, coisa que só você tem, porque cada um de nós somos únicos, que só a Lila é desse jeito, que só a Zita é dessa forma, que só a Erlane, a Vita, Vandão, a Drica, a Cíntia, a Lu, características únicas, específicas, não falo só fisicamente, mas internamente, né, da nossa essência. E aqui, então, quando o Senhor está falando com Rebeca, revelando tudo isso, ele já está falando de dois povos distintos. Então, Esaú, quando ele nasce, né, ele vai receber esse nome. A tradução para o nome de Esaú é algo parecido, não é tão clara, mas é algo parecido como peludo ou cabeludo, alguma coisa assim. E faz sentido, né? As pessoas gostavam de dar nomes naquela época, com uma característica forte com que a pessoa nascia, um jeito, uma situação. Então, o nome era dado dessa forma. Alguma coisa que se via ali, né? Que marcava aquilo, o nascimento daquela pessoa, eles costumavam dar o nome, né? Fazendo referência àquilo. Então, a gente vai ver aqui que quando eles nascem, né, no verso 25, o primeiro era ruivo, que é Esaú, é o mais velho. Ele vai sair primeiro. E ele tinha o corpo todo cheio de pelo. Por isso deram o nome Esaú. Então, é por isso que vem a origem desse nome, porque ele era ruivo, né, o cabelo avermelhado ali, e o corpo cheio de pelo. Então, quando a mãe pegou e viu, é Esaú. Foi esse nome aí que deram para ele. E a gente vai ver que depois vem o irmão Jacó. Olha aí no verso 26, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú. Jacó pegou carona ali, hein, Zita? Falou assim, faz a força aí, ó, Esaú. Vai saindo e me leva junto. Eu vou de carona. Então, segurou no calcanhar, né? E quando ele saiu dessa forma. Então, por isso eles deram o nome Jacó. E aqui o texto vai dizer, finalizando no verso 26, que Isaac, ele estava com 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz aos seus filhos. Quando o Senhor fala dessas duas nações e que elas se separariam, é porque Esaú, ele vai então, nós vamos ver isso lá na frente, hein, gente? Mas eu vou fazer só um spoilerzinho aqui rápido para a gente entender aqui a situação. Por que Deus está falando isso? Ele vai dar origem ao povo edomita, que quer dizer vermelho, e a gente vai ver até por que o nome, porque essa cor, né, vai destacar o nome de um povo. E Jacó, depois de uma trajetória assim, ó, vamos falar a verdade, Jacó vai fazer cada uma. Meu Deus do céu! Depois de uma trajetória de muitos tropeços. E por isso que eu fico tão maravilhada com o nosso Deus. Porque o nosso Deus não é como eu e você. A gente quer escolher o perfeitinho, o mais certinho, o bonitão, o santão. E Jacó, ele foi um improvável.
Jacó foi alguém que realmente é o peso do nome, exatamente, Lila. Jacó foi alguém que realmente ele teve muitos tropeços, ele era um improvável. Deus tem uma coisa com esse povo improvável, porque na vida dessas pessoas Deus consegue revelar a sua grandeza. Já notou quando a pessoa se acha muito? É difícil ele dar glória para Deus. Tudo ele acha que foi pela capacidade dele. Foi porque ele fez, ele conquistou, ele é bom demais, ele fala muito bem, ele é muito inteligente, ele é articulado. Então, ele não consegue perceber as maravilhas do Senhor. Ele não consegue perceber a misericórdia, a graça, a bondade. Ele atribui muito mais a sorte, a competência. Então, é difícil a gente ver, não que Deus não ame, Deus ama de forma, né, extraordinária a todos, a palavra nos garante isso, mas é difícil a gente ver a manifestação do poder e da graça do Senhor diante da arrogância do homem, porque isso vai de contra ao que o Senhor fala. Por isso a palavra diz que Deus, ele abate os arrogantes e ele exalta os humildes. Porque na vida de alguém que reconhece que é pó, que é falível, que não pode, ele é capaz também de olhar para o Senhor e reconhecer que ele é grande, que ele é forte, que ele é poderoso. E permitir que através da sua vida, Deus revele a sua grandeza e o seu poder. E é exatamente isso que a gente vai ver na vida de Jacó. Então, o nome Jacó, a tradução do hebraico e do grego é diferente. E a tradução do hebraico é algo semelhante a calcanhar. E faz sentido, por quê? Porque ele saiu segurando no calcanhar do irmão. E essa tradução, dessa tradução ou dessa palavra, veio então uma espécie de ditado no mundo, né, oriental daquela época, que era o seguinte: quando uma pessoa era traiçoeira, dizia assim, ela pegou pelo calcanhar. Até os dias de hoje a gente talvez você já tenha escutado isso aí, né? Aquela pessoa traiçoeira pegou pelo calcanhar, né, ou se aproveitou. Então é por isso que veio o desdobramento desse nome, que é entendido como usurpador, né, suplantador, aliás, ou enganador. Jacó como enganador. E é muito interessante que a gente vai chegar nesse ponto, né? Jacó realmente ele vai ter essas características reveladas na vida dele, de um homem que era capaz de enganar, de trapacear. Mas a gente vai ver também que quando ele deixa de simplesmente ser um religioso, alguém que vem de uma família, de uma tradição com Deus, de experiências com Deus, de ouvir falar, de conhecer a história do avô dele, de tudo que o avô viveu, de tudo que o pai viveu, que a mãe viveu, e ele passa então a ter uma intimidade com esse Deus. Ele passa a ter uma caminhada com o Senhor e um encontro de fato. Isso mesmo, Tânia, ele vai revisar a rota geral, hein? Vai ser forte isso aí. Quando ele tem esse encontro, e é um encontro muito forte, a gente vai chegar lá nele, hein, meu povo? Esse encontro de Jacó com Deus é eletrizante. Ele não sai dali o mesmo homem. Nem o nome ele carrega mais. Ele deixa de ser Jacó. E o próprio Deus vai dar a ele a identidade, uma nova identidade. Uau! Eu amo isso! Nós podemos ter uma nova identidade no Senhor. É mudança total de rota. O velho Jacó, aquele rótulo de enganador, de suplantador, de alguém que se aproveitou, manipulador, ele vai cair por terra e vai sair daquele lugar de encontro Israel. E é por isso que Deus já está dizendo aqui a Rebeca, são dois povos, porque os israelitas, essa linhagem agora, esse nome de israelita, vem agora através da vida de Jacó. E a gente vai chegar lá, mas vamos seguir aqui onde é que nós estamos. Vamos voltar para cá, porque os meninos só estão nascendo, hein, gente? Então, vai dizer aqui, né, como que eles escolheram o nome. E eu quero voltar aqui, eu me lembrei aqui agora, de algo que eu acho interessante a gente falar também.
que é sobre a morte de Abraão, quando Abraão ele morreu. Deixa eu só pegar aqui o versículo certinho. De quando... Deixa eu ver onde é que está esse versículo, é porque eu lembrei aqui agora, gente, disso. Se alguém achar aí o versículo que está anterior aqui, quando Moisés fala, né, da morte de Abraão, vocês me falam aqui o verso, para mim não perder muito tempo. Mas nós já lemos, né? Foi quando Abraão faleceu. Então, Moisés vai contar isso. Eu falei com vocês que ele faz um resumão ali, porque Abraão em vida, aqueles versos que nós lemos anteriormente, se não me engano, na última quarta também a gente deu uma olhada nisso, diz que Abraão em vida, ele separa os filhos, né? Manda para uma outra terra, entrega tudo que era de Isaac para não ter problema depois da morte, porque o direito era do primogênito, e a gente sabe que Abraão teve outro filho com Agar. E é interessante que Moisés faz todo esse resumo para falar, então, que em vida Abraão passa para Isaac o direito de patriarca, né? E o que o Senhor me fez lembrar aqui é que, nessa época, Abraão ainda estava vivo. Quando Rebeca deu à luz, Abraão estava vivo, gente. Abraão viu, vocês vão ver lá a idade, eu queria pegar aqui, era a idade certinha com que Abraão morreu, para mim não falar errado. Se alguém achar o versículo aí, localizar primeiro do que eu, me coloca aí no chat, tá bom? Me lembra aí, me refresca. Como é que é, Lu? É o 7? Versículo 7? Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver. Acho que Lu falou que é o versículo 7 aí, vamos ver. Isso, Lu! Eita coisa boa! Ajuda da universitária aí, ó. Abraão viveu 175 anos. Então, ele teve Isaac quando ele tinha 100 anos, né? Se ele viveu 175 anos, 170 ou 160? Deixa eu confirmar de novo. 170. Então, isso quer dizer que quando os meninos nasceram, os netos, ele estava vivo, porque Isaac teve esses filhos com 60 anos. Olha que maravilha. Então, Abraão, apesar que Moisés não relata isso, hein, Lila? Mas Deus cumpriu tudo. Deus deixou Abraão, ele, como diz aqui, Moisés relata, né, no verso que a gente leu, ele morreu em ditosa idade, muito abençoado. Ele viu o filho da promessa, ele viu seus outros filhos crescerem e ele viu seus netos. Certamente, talvez ele ali participou desse momento, né, da infância deles. Ele ajudou de alguma forma também ali, já era velho. Todo o texto, toda hora, Moisés nos lembra que ele era de muita idade. E Abraão, então, ele participa, ele tem essa alegria de ver os netos, né? Eu gosto de um provérbio que diz para as vovós aqui da sala, para quem já é avó como eu, que a coroa do idoso são os netos, é ver o filho dos seus filhos. Isso é uma coroa, isso é uma graça, isso é uma honra que Deus nos dá, de ver as gerações, né? Posteriores, de poder ver os nossos filhos que foram gerados em nós, agora gerando filhos. Isso é graça, isso é bondade, isso é favor de Deus. Então, vamos voltar para cá. Eu me lembrei disso, falei, não, eu tenho que ressaltar essa bondade do Senhor, que permitiu Abraão ver esses meninos aí. Então, o nome deles é dado dessa forma por causa da situação ou de alguma característica física, né? Isso era muito comum naquela época. Eu fico imaginando os dias de hoje, porque criança, né, gente, geralmente nasce todo mundo. Tem um tio meu que falava assim: toda criança nasce com cara de joelho, bem enrugadinho. Já ouviram esse ditado? Bem enrugadinho. A criança às vezes nasce toda inchada, né? De cesárea, a criança nasce muito inchada. Então, imagina olhar e ver alguma coisa e dar o nome por causa disso. Meu Deus, e a criança carregar esse nome pro resto da vida? Ainda bem que esse negócio mudou, hein? Ainda bem que essa moda não pegou aqui. Mas era assim que as pessoas costumavam dar nome. Então, a gente vai continuar aqui no verso 26, verso 27, aliás,
Vai dizer que eles cresceram. Aqui a palavra não dá muitas dicas sobre como foi a infância deles, mas a gente vai ver pontos aqui importantes que vão ser determinantes para muita coisa que vai acontecer na vida desses dois irmãos, desses gêmeos. Esaú tornou-se um caçador habilidoso. Então, fala que Esaú, eles não precisavam trabalhar, vamos dizer assim, né? Para se sustentar, para sobreviver. Eles já nasceram, gente, donos de muitas posses. Lembram como a gente estudou que Abraão era rico, muito rico, cada vez mais rico? Toda vez que Abraão entrava no enrascado, ele saía mais rico daquilo. É impressionante como a prosperidade, a bênção do Senhor, não prosperidade não se retém apenas a bênção material, a gente sabe disso, né? Mas inclui isso. E Abraão, ele foi um homem muito abençoado nessa área material, sim. Isaac já herda tudo isso, né? Já ficou claro para a gente nos versos anteriores que Abraão entrega tudo para ele, passa tudo para ele, né? E dá presentes aos filhos. Os outros filhos também ficaram bem de situação, mas Isaac realmente era um homem de muitas posses. E seus filhos nascem dessa forma. Então a gente vai ver que Esaú ele não caçava para a sobrevivência dele, né? Mas isso é uma característica que mostra alguém destemido, valente, audacioso, né? Ele tinha essa característica, por isso, e ele de perseguidor também, né? O caçador ele tem isso aguçado, ele persegue a presa, ele tem prazer em como é que fala? Colocar a presa ali naquela situação sem saída, para que ele possa pegar, né? Então ele é um homem que ia ali, passava às vezes dias, semanas atrás de uma caça. Isso era muito comum naquela época. Eles pegavam, encurralar, essa é a palavra que eu queria achar. Lila, obrigada. Encurralar a presa. E muitas vezes os caçadores saíam, eles viajavam dias, eles demoravam muito para voltar para casa. Era aquela gana de conseguir trazer aquilo como um troféu, enquanto não se pegava essa presa, né, não voltava para casa. E é numa dessas que Esaú vai se enroscar. Olha só. Então, aqui diz que ele era habilidoso, ele era um bom caçador, e ele vivia percorrendo os campos. Ele não parava muito em casa. Isso vai ser determinante em alguns pontos, por quê? Porque como ele tinha essa vida, a parte de relacionamento familiar ficava um pouco aquém. Ele vivia sempre fora, pelos campos, caçando, enquanto que, ao passo que Jacó cuidava do rebanho, vivia em tendas, ele era um homem mais caseiro, ele apacentava rebanhos, ele era como um pastor, né? A gente vai ver que isso também era algo muito comum. Ele gostava disso, de pastorear, de cuidar do rebanho. A gente vai ver isso na vida de Davi também, né? Então, ele era um homem de tendas, ele era um homem família, de casa. Então, a gente vai ver que ele vai estreitar muitos laços, e principalmente nesse relacionamento mais íntimo com sua mãe. Ele vai estar presente. Enquanto o irmão vai estar sempre fora de casa, o irmão vai estar sempre andando atrás das suas caças aí, Jacó ele vai estar mais dentro da família, em mais intimidade com sua mãe Rebeca. Então, vai dizer aqui no 28, Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer suas caças. Rebeca preferia Jacó. Esse é um ponto importante para a gente destacar e aprender com isso. Isso vai trazer muitos problemas, né? Para a vida dos dois, a gente vai ver. E a gente vai ver que isso vai se repetir na vida de Jacó. Jacó também vai fazer a mesma coisa que foi feito com ele. Os pais que têm predileção, que têm preferência, a palavra não saiu aqui, vamos usar preferência, por um dos filhos, né? E fala aqui bem claro, né? Por que Isaac gostava mais de Esaú? Porque ele gostava de comer as caças. Eu imagino que ele devia admirar, né, a coragem do seu filho de ir em busca daquela caça, né, de passar muito tempo fora e trazer uma boa carne, algo gostoso ali, né, para ele saborear. Então, quando a Bíblia fala sobre isso, deixa claro para a gente que eles tinham essa fraqueza.
tanto ele como Rebeca. Rebeca vai gostar mais de Jacó porque era o filho que estava mais próximo, era o filho que cria intimidade, era o filho que estava ali o tempo inteiro. Certamente ele ajudava também em outros afazeres ali. Então vai criar esse vínculo mais forte com a mãe. E por que isso é problema? Porque nós, naturalmente, seres humanos, nós já nos comparamos uns aos outros. Já percebeu quanta treta existe nisso? E começa desde a infância, dentro de casa, um sentindo que é mais valorizado do que o outro, se destaca mais, começa aos ciúmes, a inveja, e por aí vem raiz de tanta confusão. É por isso que é tão importante os pais terem esse zelo, esse cuidado, né, de destacar que cada um é único, ninguém é igual a ninguém, mas essa questão de exaltar um mais que o outro sempre vai trazer muita confusão e vai marcar a vida de uma forma negativa dos filhos, né? E a gente vai ver o quanto isso acarretou na vida dos dois, e como isso vai se repetir lá na frente. Eu falei aqui antes que Isaac, ele teve cuidado de não repetir um tropeço de Abraão, mas Jacó não vai fazer isso, ele vai repetir na família dele a mesma coisa que foi feito com ele. Então, muitas vezes a gente fala assim, não sei se aí, na cidade onde vocês estão, é como aqui em Minas, hein? Mas muitas vezes a gente fala assim, olha, eu não vou fazer como a minha mãe, eu não vou fazer isso como o meu pai. E acontece que quando você vivencia a mesma situação, a repetição acontece. A mesma coisa, talvez uma característica que você detestava. Você, de repente, se olha e fala, gente, eu estou falando igualzinho minha mãe falava. Eu estou falando igualzinho, eu estou fazendo igualzinho eles faziam. O exemplo fala mais do que palavras. Por isso a gente precisa vigiar tanto na nossa postura e no nosso exemplo. Isso determina muito mais o que a gente fala. Às vezes a gente fala. A criança está ali, entra por um ouvido e sai por outro. Porque a minha ação fala mais alto. E se eu estou falando para ela não gritar, para ela não murmurar, mas ela me percebe o tempo inteiro exaltada, murmurante. Se o pai ou a mãe está dizendo que é errado mentir ou enganar, e o filho percebe na vida dos pais que eles agem dessa forma, é isso que vai falar mais alto, é isso que vai ser copiado. Tem um psicólogo, né, que ele fala muito sobre a folha em branco da criança. É claro que a gente nasce com muitas características únicas, como eu falei, mas durante a vida tudo isso vai sendo consolidado, validado. Então a criança, ele fala como essa folha em branco, cada um coloca um pouquinho ali de si. A mãe com seu ensinamento, o pai, ou se a criança é criada pelos avós, o meio onde ela está. Então, o quanto é importante a gente vigiar no nosso exemplo, porque isso vai deixar marcas na próxima geração. Então, vamos lá, vamos seguir. Então, a gente viu que os dois aqui, né? Tanto Isaac como Rebeca tiveram essa característica aí, que a gente vai falar que não foi tão positiva na vida dos filhos, né? Então, no 29, nós vamos ler que certa vez, quando Jacó estava preparando o ensopado, agora começa. É agora que o negócio vai começar a esquentar, hein, Lila? Jacó está lá em casa, talvez depois de um dia de trabalho. E então, olha só que coisa interessante de característica de Jacó, né? Ele era caseiro, ele gostava de cozinhar também, fazer o próprio alimento. Ali eles tinham muitos servos e servas. 5 minutos? Vamos caminhando aqui para o final, então. Dá para a gente fechar essa parte aqui. Então, ele certamente tinha pessoas para servi-lo, né? Ele ainda não era casado, era um homem solteiro. Ele poderia muito bem estar comendo da comida da sua mãe, das servas ali, mas diz que ele estava preparando. Então, é uma outra característica gostosa, né? Talvez por isso a Rebeca também tinha esse prazer na companhia dele, ele se interessava por essas coisas. Então, ele estava ali preparando um ensopado. Vermelho, essa cor, né, vai ser predominante aqui
para o nome do povo que vai vir de Esaú. Olha só como eles ligam as situações, as coisas que acontecem, aos nomes que são dados às pessoas e aos povos que vão vir. Então, ele estava fazendo esse ensopado. Esaú chega faminto do campo. Certamente Esaú estava perseguindo uma caça há muito tempo. E nesse dia, ou ele não caçou nada, ou ele pode ter chegado assim com a caça, mas até preparar uma caça a gente sabe que demora, né? Não é isso? Até limpar tudo. Quem já preparou aí o frango caipira? Aqui tem muito na minha terrinha, hein, gente? Vocês conhecem frango caipira também? O preparo, né, de limpar. Hoje a gente vai lá no supermercado, né, Lu? A gente já compra prontinho, congelado, embalado, limpinho. Aqui para o lado nosso tem muito isso de preparar o frango caipira, né? De limpar, tirar as penas, fazer tudo ali, preparar a refeição. Então, aqui demora, né? Vai demorar. Então, ele chega faminto. Ele chega naquela situação assim, como a gente costuma dizer no exagero, estou morrendo de fome, hein? Me dá qualquer coisa para comer aí. E ele dá de cara, então, com seu irmão, preparando esse ensopado vermelho. E por isso que foi chamado Edom. Então, olha só, no verso 30 já diz que Edom, os edomitas, que vieram de Esaú, leva esse nome porque quer dizer vermelho. Ele olhou e achou bonito. Vocês já ouviram a expressão, a gente come primeiro com os olhos? Ele olhou aquele negócio e falou, que coisa bonita. Uma cor viva, né? Vermelho. Esse negócio deve estar bom demais. Com a fome que ele estava. Ele olha e se agrada também da aparência. Aqui, né, a gente sabe que Jacó estava preparando um ensopado de lentilhas, né, parecendo feijão, e por isso que vai ter essa cor, né? E aí ele, no verso 30, ele vai pedir. Ele diz, então, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, eu estou faminto. No 31, Jacó vai responder a ele. Essa é a hora, hein? É por isso que Jacó leva esse nome. Jacó estava esperando o momento certo. Certamente, Jacó... Quanto tempo falta aí, Lila, para ver se a gente consegue fechar aqui? 2 minutos. Obrigada. Certamente, Jacó, o tempo inteiro só pensava em uma coisa. Eu quero a bênção do Senhor. Eu quero a bênção da palavra difícil de falar, do primogênito. Eu quero essa bênção, porque o primogênito, ele tinha direito a herdar tudo. E essa bênção que o Senhor tinha liberado sobre Abraão, dava continuidade na vida do primogênito. Então, certamente Jacó cresceu ouvindo isso, dizendo, eu sou o filho mais novo, primogenitura. Obrigada, Lila. Essa palavra é difícil sair aqui, a língua enrola. Então, ele certamente, gente, ele cresceu desejando isso, e naquela hora, estava na ponta da língua, ele fala, tudo bem, o ensopado é seu, vamos trocar? Me vende, né? Ou me dá o direito, seu direito de filho mais velho. Nós vamos parar por aqui, porque não vai dar tempo, né? Mas a palavra vai dizer que Esaú foi capaz de trocar a bênção de Deus por uma sopinha vermelha. E a gente vai ver tudo o que acontece sobre isso. Mas eu gostaria de finalizar pensando eu com os meus botões e você aí. O que a gente tem trocado? Talvez da presença do Senhor, das promessas do Senhor, dos princípios negociados por causa de coisas tão passageiras e vãs. Que Deus nos livre disso. Que a gente valorize a bênção do Senhor, suas promessas, acima de qualquer coisa, ainda que seja deliciosa nessa terra. Nunca há de se comparar ao que o Senhor tem para nós. Amém? Vamos, então, encerrando aqui. E na próxima quarta, a gente segue viagem, entendendo toda essa história e aprendendo com esses personagens. Muito obrigada